Na luta pela libertação dos escravos no Brasil, um pernambucano, filho da aristocracia, ficou famoso pela combatividade e pelas ideias avançadas. Em 2010, o país relembra os 100 anos da morte de Joaquim Nabuco e a Câmara faz, até novembro, uma exposição e uma série de homenagens ao ex-deputado. Com a ajuda desse espelho, na entrada da casa de fazenda onde morava, um menino do século XIX começou a ver que não era tão diferente dos escravos do engenho. É aquela história clássica que quando ele tinha 8 anos de idade, um escravo vem aos pés dele e se joga pedindo: senhor, me ajuda, porque eu sou fugido. E aos 8 anos ele se comove com a causa da abolição ali, com aquele escravo, que ele pede para a madrinha dele ajudar, e ela compra o escravo e fica sendo o companheiro dele. A exposição na Câmara, em homenagem aos 100 anos da morte de Joaquim Nabuco, traz um pouco dessas histórias sobre o deputado e diplomata pernambucano que ficou famoso pela luta contra a escravidão. Está aqui, por exemplo, a caneta que ganhou de presente da princesa Isabel. A mesma caneta que assinou a Lei Áurea. Ele foi político, ele foi jornalista, ele usou a palavra como ninguém para expressar exatamente o seu pensamento, para defender suas ideias e para convencer as pessoas. Como o professor Zé Murilo até comentou, ele chegou a fazer campanha nas ruas, a falar para o povo em Recife, na campanha do abolicionismo. Ele foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos e conseguiu, em 1907, em que inclusive o secretário de Estado americano viesse ao Recife, algo que era impensável naquela ocasião, mesmo porque as relações do Brasil e Estados Unidos ainda eram muito pouco densas. Joaquim Nabuco adorava a Europa, principalmente a Inglaterra. Filho de senador, família rica, intelectual, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e era um monarquista convicto. Por isso tudo, ainda hoje parece contraditório e surpreendente que Joaquim Nabuco tenha se dedicado tanto ao combate à escravidão, à democratização das terras e muitas outras ideias bem à frente do seu tempo e do nosso também. Nabuco tinha uma frase muito importante dizendo que a abolição não é a solução do problema da escravidão, ela é o primeiro passo. As consequências da escravidão vão ficar conosco por mais de 100 anos. Ele disse esta frase, né? E uma das consequências da escravidão era o problema da estrutura agrária, né? Monocultura e latifundiária. Então, uma complementação da abolição na vista dele e na vista também de um grande amigo dele, que era o André Rebouças, implicava o que hoje a gente chamaria de uma reforma agrária. Ele dizia que não se podia pensar a emancipação dos escravos sem a democratização da terra no Brasil e uma cruzada pela alfabetização. A abolição da escravatura aconteceu, mas ela não ficou completa. Eu acho que ele estaria lutando para completar a abolição. Como? Minha ideia é que ele estaria lutando pela educação de qualidade máxima igual para todos. Nós podemos não concordar com a totalidade das suas ideias, né? Mas o seu comportamento, a sua atitude enquanto parlamentar sempre foi a mais adequada e sempre primou pelo fortalecimento da democracia e do parlamento brasileiro como um espaço de expressão desta democracia. No dia 9 de novembro, a Câmara fará uma sessão solene em homenagem a Joaquim Nabuco e vai reeditar o livro com os discursos parlamentares do pernambucano. No mesmo dia, a TV Câmara lança o documentário Diálogo com Joaquim Nabuco.